Olá pessoal, bom dia, quarta-feira, começando aqui com nosso café com propósito. É uma alegria, uma satisfação enorme poder começar aqui nessa quarta-feira. Olá Mariana, bom dia. Tiago, bom dia, tudo bem? Café com propósito, gente, começando aqui, quarta-feira. Giane, bom dia, tudo bem? Hoje nós temos então uma convidada, daqui a pouco ela vai entrar com a gente ao vivo. Olá Ana, Paula, tudo bem? Ela já entrou aí, Natália, tudo bem Natália, bom dia. Mônica, pessoal, vamos convidando aí os nossos amigos, os nossos contatos do Instagram para participar desse café com propósito. Será fantástico esse bate-papo com a Natália. Já vou chamar a Natália aqui para a gente começar. Falar um pouco sobre jornada de propósito, de trabalho, sempre. Oi, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, Natália? Doutora Natália, né? Bom dia, tudo bem, Júlio? Tudo jóia. É... Estou muito feliz, tá? Por você poder ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente nessa manhã. Sabe, a gente olha e a gente vê os profissionais e a gente não sabe uma história que tem por trás de cada pessoa, né? A gente vê as pessoas prontas, muitas vezes, Natália, assim, atuando no mercado, mas a gente não sabe o que ela passou, qual foi a jornada que ela fez para chegar onde ela chegou, onde ela está, né? Verdade. E eu vou chamar você aqui de uma maneira. Vou chamar você de Natália, tudo bem? É a doutora Natália, mas aqui eu vou chamar você de Natália. Eu até Para prefiro. ficar mais próximo aqui. Olha, Natália, como terapeuta nos últimos anos, eu tenho o privilégio, eu falo que é um privilégio, é um presente que eu recebi de Deus, de poder conhecer tantas histórias, sabe? Diariamente é um privilégio, é um presente de Deus poder ver tanta transformação diante de mim dentro de um espaço terapêutico, sabe? Tantas pessoas que se permitem olhar para si, olhar para sua história, enfim. Isso nos últimos anos vem me inspirando e o Café com Propósito já é um anseio antigo de trazer pessoas que possam falar um pouco da sua história, porque eu acredito, Natália, que as histórias elas conectam a gente, elas falam muito com a gente, né? As histórias elas convencem, as palavras convencem, as histórias transformam, eu digo isso, sabe? E eu tenho observado você, o teu trabalho, como você assim, tem feito já, iniciado, você vai contar um pouco pra gente, mas como que você tem feito um trabalho tão legal, tão bonito, né, dentro da sua área da medicina. Então hoje eu gostaria de trazer a tua história aqui para essas pessoas que já estão na live. Pessoal, vocês que estão na live, pega o aviãozinho, envia para os seus amigos, seus contatos, e o pessoal aí para a gente poder fazer uma live bem especial, porque a Natália daqui a pouco vai contar um pouquinho da sua jornada profissional para a gente. Natália, quem é a Natália? Então fala um pouquinho para a gente, se apresenta, tá bom? Obrigado por estar participando com a gente aqui. Obrigada pelo convite, Júlio. É uma honra fazer parte do Café com Propósito. O seu trabalho também é um trabalho que eu acompanho, que eu admiro muito. Então, a Natália é uma mulher de 31 anos, venceslau, médica, ginecologista e obstetra.
Filha de dois funcionários públicos, né? Então, minha mãe, que é a Cristiane, é técnica de basquete, é professora de educação física. Meu pai, Marcelo, é agente penitenciário. Sou noiva do João Vitor. Sou mãe de dois filhos caninos. E é isso. Legal. E você tá com 32 anos, atuando como médica, mas como que foi essa escolha? Como se deu esse processo? Já na adolescência, quando era criança? Como que você chegou? Foi uma coisa fácil? Foi uma coisa assim que você demorou, penou? Como foi esse processo de escolha profissional da Natália? Eu não tive, assim, muita influência, né? Muita influência profissional. Eu não tenho médicos na família, família próxima, assim, eu não tenho ninguém. Então, realmente, foi desde pequena eu fiz essa escolha. Desde pequena eu queria bonecas que desse para brincar de médico, que tivesse esteto e etc. Daí eu pausei um pouco esse sonho da medicina quando eu comecei a jogar basquete. Joguei basquete por vários anos, né? Dos 9 aos 17 anos. Cheguei a pegar a seleção brasileira e quando eu estava jogando basquete, eu lembro que quando eu peguei a seleção, eu perdi quase um bimestre inteiro da escola porque eu estava lá treinando todos os dias, né? A gente ia para outra cidade, ficava confinada. E daí no terceiro colegial, quando eu peguei a seleção de novo, meu pai até me questionou, falou: Natália, o que você quer fazer da vida? Daí eu falei: eu quero fazer medicina. Daí ele falou: então você não está no caminho certo. Daí eu resolvi parar o basquete, voltei para Venceslau naquele momento, porque eu acho que eu precisava me centrar de novo, né? Me reconectar, Então voltei para cá, fiz o terceiro colegial aqui, e daí realmente entrei no cursinho. Não foi fácil, medicina, o caminho para medicina não é um caminho fácil, porque você tem que fazer um cursinho preparatório, os bons cursinhos são caros, então, graças a Deus, meus pais sempre priorizaram o estudo, então eu fiz um bom cursinho, fiz 2 anos de cursinho, e daí eu passei na PUC. E a PUC é uma faculdade particular, então nisso o basquete me ajudou muito, porque eu demorei para conseguir o FIES, e o primeiro ano inteiro de faculdade que eu tive que pagar, eu paguei com o dinheiro do basquete, né, que eu tinha guardado enquanto eu joguei. E o que que você desenvolveu nesse tempo de basquete? Olha, de 9 a 17 anos você foi atleta. O que que você aprendeu? O que que você levou e traz para a vida desse tempo? O que que você percebeu que você desenvolveu nesse tempo que fez, talvez, toda a diferença para a Natália e para a Natália que se desenvolveu e se tornou essa mulher? Eu acho que realmente o basquete foi essencial, assim, para organização, eu me vejo uma pessoa forte, assim, guerreira, batalhadora. Então aprender a viver sozinha também, né? Porque eu fui morar sozinha muito nova, eu não tinha nem 14 anos quando eu morei sozinha. Então enfrentar essas coisas desde cedo. Então quando eu tive que enfrentar o cursinho, para mim já não era uma coisa tão difícil, porque eu já estava vivendo sozinha, me virando, né? Então, nossa, muita coisa o basquete me ajudou. Desenvolveu algo que muitas vezes a gente vê que há uma, muitas vezes, dependência, né, extrema dos jovens com seus pais. É, Pode até se tornar um problema muitas vezes, que eu já vi em consultório, né? A superdependência, enfim, muitas vezes a é, superproteção. Você fez um caminho, é, claro, apoiado pelos seus pais, eles estavam sempre presentes, mas de muita autonomia logo cedo, que o próprio é. esporte foi te dando, né? E aí eu percebo que talvez você amadureceu cedo, né? Nesse sentido, né? Muito cedo. Interessante. E aí, e como que foi a medicina, assim? Por que medicina? Por que você escolheu a medicina? Julia, isso eu nunca vou saber responder, assim, porque medicina. Eu não entrei com um propósito. Eu não sei se eu tinha muito claro o que seria medicina, o que seria a vida de uma médica, assim. Eu entrei porque eu nunca me vi em outra profissão. Eu nunca questionei isso, eu nunca pensei em prestar outra coisa no vestibular. Eu nunca tive um segundo plano, um plano B, nunca. Sempre foi o meu plano único da vida, a medicina. Que interessante. E aí você foi estudar em qual cidade? Foi morar em qual? Você falou que foi para PUC, mas como que foi esse processo de morar fora? Onde você morou? Quanto tempo foi a faculdade, formação?
Então, primeiro eu fiz cursinho em São Paulo, né? Fiz 2 anos lá. Daí prestei PUC. No meu primeiro ano de cursinho eu não passei nada. No meu segundo ano, acho que a segunda prova que eu prestei foi a PUC, eu já passei. Daí você dá até uma relaxada para as próximas provas, né? Aí fui para Curitiba. Eu tinha uma tia lá que já faleceu, irmã da minha avó, minha tia-avó, que tinha um apartamento lá. Então eu fiquei lá um tempo com ela até eu conseguir achar um lugarzinho para mim. Encontrei 2 outras pessoas, dividi apartamento. E daí eu fiz os 6 anos de faculdade e eu já entrei na residência médica lá em Curitiba mesmo. Você entrou na faculdade com qual idade? Com 19, Com 19. E aí se formou com 25? 25. E aí você ficou um tempo lá ainda em Curitiba, foi isso? Depois que você terminou a formação? Quando eu me formei, a época que eu lembro, nessa época eu fiquei bem perdida, assim, eu não sabia se eu voltaria para cá, se eu continuaria lá. Eu lembro até que eu coloquei minhas coisas no carro e eu vim embora, um dia depois da formatura, assim. E ao invés de estar feliz com a formatura, eu estava triste com a carga dessa decisão do que fazer. Vim para cá, eu fiquei 2 dias aqui e já começaram a aparecer plantões. E minhas amigas começaram a pegar, eu falei, vou voltar. Então eu fiz um bate e volta. Eu cheguei, não deu 2 dias, eu já voltei para Curitiba e comecei a fazer plantão. E daí é mais fácil, né? Minhas amigas estavam lá, começamos a fazer os primeiros plantões juntas e tudo, e as coisas já foram se encaminhando para Curitiba mesmo. Daí eu fiquei por lá. E aí você ficou quanto tempo ainda pós-formação em Curitiba? Eu fiquei 3 anos e meio, porque foram 6 meses que eu fiquei trabalhando, fazendo plantão. Daí no fim do ano já prestei a prova para residência, passei, e foram 3 anos de residência. Legal. A residência sempre também é um momento que é mais é como se fosse a escolha de mais uma faculdade, né? É, Porque você faz a faculdade, mas depois você tem que se especializar. Sempre é um momento muito duro para a gente, né? É a mesma coisa a psicologia. Você faz psicologia, mas tem um campo vasto, enorme. Você pode trabalhar nas organizações, você pode trabalhar no esporte, pode trabalhar no consultório, enfim. E como que foi para você esse processo? Por que você escolheu essa área? E depois eu quero que você fale, a gente vai entrar um pouquinho nesse trabalho seu, mas por que você escolheu trabalhar, atuar como ginecologista, enfim, fala um pouquinho desse processo. engraçado que quando eu fui escolher minha residência médica, foi o oposto de todas as outras decisões da minha vida. As minhas decisões foram fáceis de tomar, assim. Quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu tinha o exemplo da minha ginecologista, né? A vida que ela tinha. E eu falava, olha, eu quero fazer qualquer coisa de especialização, menos ginecologia obstetrícia, porque eu não quero essa vida doida. Então eu entrei na faculdade falando Você fazia o quê? eu entrei na faculdade falando que eu faria qualquer coisa, exceto ginecologia obstetrícia, que eu não queria essa vida doida. Ah, Não queria. Então eu interessante. entrei pensando em dermatologia. Daí, durante a faculdade, a cadeira da cardiologia na PUC, Paraná, é muito forte. Os professores são muito bons. Então, quando eu passei pela cardiologia, eu me apaixonei, me encantei. Eu falei, nossa, eu vou fazer cardiologia. E comecei a fazer liga, estudar. Daí, naquele momento, eu via, não, ser clínica, eu acho que não é para mim. Daí foi quando eu passei na GO na faculdade. E daí eu realmente me encantei. Depois que eu passei pela GO, eu não mudei mais de ideia. Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí a prova, eu tive que estudar, né? Fiz cursinho preparatório para passar na residência. Prova de residência médica não é uma prova fácil, né? É uma concorrência alta, tem muitos médicos se formando hoje em dia, né? Então eu me preparei para essa prova, passei exatamente no hospital que eu queria, que era muito perto de casa. E daí eu realmente, assim, me encantei. Não teve um dia da minha vida que eu tenha me arrependido da escolha que eu fiz. Interessante, olha, gente, a gente está. Olha o caminho para chegar até esse ponto. Você 2 anos se preparando para entrar na faculdade, que foi mais 6 anos, são 8 anos, depois mais 3 anos uma especialização. A gente está falando de 11 anos, é isso? Sim, 11 anos. Olha só, gente, 11 anos num processo que não está acabado, Não, porque a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, como era o médico há 5, de repente 10 anos atrás, e como é esse médico hoje, e como as coisas estão evoluindo, né, Natália? Como sim. que as coisas estão mudando.
Inclusive, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Que é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco. Mas, assim, 11 anos, gente, se preparando. Ou seja, a gente tem que ser amante do processo, né? A gente vai falar sempre eu vejo que a gente pode pensar numa maratona, a gente pode pensar numa corrida e a gente pode pensar no pódio, na chegada. Olha como a gente tem que ser amante do processo e não do pódio apenas, não do final. Eu vejo muito isso no consultório ou no meu trabalho com profissionais. O quanto a gente precisa amar muito mais o processo do que o que nós vamos ganhar com o processo, enfim. Concorda? Como a Concordo. gente precisa amar essa rotina, amar estudar, amar fazer isso, por quê? Porque a gente vai fazer muito isso a vida toda. Concorda comigo? Como você vê isso? E durante a residência médica, isso para mim foi a parte mais clara, porque era um trabalho exaustivo. Residência médica no Brasil é bem desvalorizada, então a gente recebe muito pouco e a gente trabalha. É insano, assim. Eu dormia 3 noites em casa e eu ainda precisava fazer alguns plantões, né? Porque o salário da residência não era suficiente para me manter numa cidade grande. Então, assim, é exaustivo. Se você ficar pensando só no final e não conseguir aproveitar esse aprendizado, essa carga, esse amor pela tua escolha, você não consegue chegar no pódio. E aqui é interessante, quando a gente fala de amar o que a gente faz, eu tenho observado que amar o que a gente faz, você está arrumando um problema, né? Porque o que é o amor, no fundo, se não é um sacrifício que você passa a fazer? Quando você ama demais, você passa a se doar demais, a se consumir demais, e parece que há um mito desse amor, dessa felicidade. Quando se fala de profissão, a gente não quer passar isso aqui. A É. gente quer falar o seguinte, gente, quando você de fato ama, quando você se identifica com um propósito profissional, você está arrumando um problemão para a tua vida, porque, entre aspas, aqui brincando, tá? Porque, na verdade, você passa a se colocar por inteiro, né? A fazer isso valer de uma forma. A tua vida se torna isso, não é, Natália? Não existe uma Eu realmente separação. acho que seria mais fácil trabalhar sem tanto amor. Você conseguiria ser mais racional, mais mecânico, né? As interferências, as coisas negativas poderiam interferir muito menos na minha vida, né? Então, quando a gente realmente se entrega, eu acho que é um sacrifício, eu me dou muito para minha profissão. Então, qualquer coisa negativa que não saia como planejado é difícil, é sofrido. Né? E você percebe que dá para identificar hoje esses profissionais, dá para identificar o quanto esse profissional ele tem uma identificação com aquilo que ele faz, ele tem uma paixão, ele tem uma doação, ele se entrega, ele vive constantemente isso. Dá para perceber, não dá? Como você vê isso? Eu consigo ver. E hoje em dia, com rede social, eu acho que isso facilita também, né? Eu acho que até os médicos estão tirando aquela coisa tão profissional, tá misturando um pouquinho essa coisa pessoal e profissional. E nisso a gente consegue perceber quem se envolve mais com o trabalho e quem deixa o trabalho, não, isso aqui é mecânico, isso aqui é bem racional. Eu acho que hoje está criando um espaço maior para esses médicos que tendem a essa humanização, a ser mais acessível. E eu acho que dá para a gente diferenciar. Exatamente, você entrou num assunto que eu queria conversar com você. Com as redes sociais, como que você está percebendo essa relação hoje médico-cliente, entre aspas, paciente? Porque até então não existia esse acesso, né? A gente ia no consultório, a gente marcava um horário por telefone, ia lá, se consultava. E o que, que aconteceu agora? Eu percebo, olha a mudança. Como esse profissional, eu tenho falado isso, a gente tem conversado com alguns profissionais aqui no café, como que hoje o acesso, a gente, é o que você falou, hoje a gente não pode ser apenas só o profissional médico, o psicólogo, o advogado, o engenheiro, enfim, qual for a área de atuação. Ele precisa estudar marketing, rede social, relacionamento, ele precisa estudar finanças,
Olha quanta coisa que até então não existia na ementa da faculdade, percebe, né? Sim. Novas tecnologias, aplicativos, tanta coisa. Como que você está percebendo? É porque eu vejo no teu trabalho, eu te acompanho, né? Eu te sigo na tua rede social e eu percebo que você dá aula praticamente no seu Instagram, né? Você é uma plataforma hoje que o profissional entra lá e ele começa a pegar dor do cliente ou questões ou dúvidas, enfim. De repente ele está ali se comunicando, né? Coisa que, como que fica isso? Porque até então a gente não tinha, né? Essa relação. Como que você vê isso no teu trabalho? Essa relação mais próxima, parece mais íntima com o teu cliente, com o teu paciente? Não é um processo fácil. Eu acho que é um momento de desconstrução, ainda mais numa cidade menor, assim, eu acho que existe uma desconstrução da imagem do médico antigo para uma reconstrução agora dessa imagem de um médico mais acessível, né? Gente como a gente. A medicina, o código de ética médica é muito rígido em relação a mídias sociais. Então, isso é uma coisa que primeiro já tem que nos trazer muito cuidado, assim, eu tenho muito cuidado em relação a isso. A parte boa é que isso facilita dar informação para as pessoas, isso é muito gratificante, sabe? Receber, às vezes, uma paciente no consultório que tem interesse no DIU de cobre ou no DIU em geral, que nunca tinha ouvido falar nesse método contraceptivo, e receber a paciente que veio aqui porque recebeu essa orientação que ela não tinha, eu acho isso muito gratificante. Ao mesmo tempo, existe uma confusão a respeito de informação com essa liberdade. Às vezes as pacientes tomam uma liberdade de achar que isso aqui é uma consulta online. E não é. O que a gente quer é só assim, desmistificar algumas coisas em relação ao parto normal, dar informação de indicação de cesárea. Eu vejo que tem pacientes gestantes que às vezes estão acompanhando pelo posto e às vezes não conseguem receber algumas orientações, porque, gente, é diferente, claro, a assistência pelo SUS. A demanda é muito maior, o volume de pacientes é muito maior do que num consultório. No consultório a gente tem mais tempo para informar, para conversar. Então, assim, eu queria aproveitar esse tempo também para dar informação para todas as pacientes, para todas as mulheres, não só para as pacientes que passam comigo no consultório. E eu acho que a rede social consegue unificar isso tudo, assim. Na rede social, no Instagram, não tem rico, não tem pobre, não tem gordo, não tem. São pessoas que estão atrás da tela e que merecem receber informação, entender o que passa no corpo da mulher. Então, eu acho que eu gosto muito dessa parte, assim. E eu nunca me imaginei fazendo isso, conversando, fazendo vídeos e tal. Eu sou bem, parece não, mas eu sou bem tímida. Mas eu tô gostando muito do E como retorno que que eu fica tenho. isso? Legal, fantástico, muito bom esclarecer isso, né? E como que fica isso dentro de uma jornada de uma médica? Ter que investir tempo para redes sociais, para levar conteúdo para os seus seguidores. Como que fica isso dentro da tua jornada? Já que a gente entende que uma jornada de um médico não é tão simples, tão fácil. Como que é? Fala isso, como que é uma jornada, né? A jornada da doutora Natália nesse processo todo aí. Fala um pouquinho. Eu trabalho em média umas 10 horas por dia, de segunda a quinta-feira. Sexta-feira eu sempre trabalho 24 horas, porque eu faço plantão em uma outra cidade. Então, gerar conteúdo não é uma coisa tão simples, né? Porque a gente, querendo ou não, tem que estudar, tem que ver o que tem de novo sobre aquele assunto e tem que estar disponível para algumas dúvidas que surgem. Então, não é fácil, isso demanda tempo. Então, se eu contabilizasse as redes sociais, essas informações como tempo de trabalho, eu acho que eu conseguiria adicionar aí pelo menos mais 1 hora de trabalho por dia. Joia. E como foi voltar para Venceslau, sua terra, já que você ficou, pelas contas aqui, É, você ficou aí praticamente 11 anos fora, né? Estudando. 11 estudando, mais o tempo que eu joguei basquete, foram uns 16 anos morando Olha, fora. e como que foi voltar para a tua terra, Venceslau, e voltou com qual cabeça, já que a gente entende, eu morei 1 ano e meio em capital, São Paulo, e fez toda a diferença para mim voltar para Venceslau com outra cabeça, profissionalmente falando, né? Eu sempre digo isso, como é importante a gente sair
Eu sou amante de Venceslau, eu trabalho para Venceslau, acredito em Venceslau. Tenho falado para as pessoas que a gente precisa contribuir com a nossa cidade, servir através da nossa profissão, né? Tem muita gente que fala mal, né? A gente sabe disso, enfim. A gente tem que procurar, de alguma maneira, como fazendo parte dessa geração, contribuir também, né? Além de ficar reclamando, né? E morar fora para mim, 1 ano e meio, foi um divisor de água. E como foi importante para mim morar 1 ano e meio em São Paulo, fazer cursos, ter contato com outras realidades profissionais e trazer isso para minha cidade, né? Como foi a tua volta? Voltar para Venceslau depois de tanto tempo fora, assim? Fala, conta um pouquinho para gente. E ao voltar, foi o propósito? Qual está sendo o propósito? Já que você chegou aqui e a gente sabe que já tem uma geração de médicos da sua área que extremamente respeitados, que construíram também uma história, e aí você chega jovem também para começar a colaborar e contribuir com a cidade que é a tua cidade. Conta um pouquinho esse processo para gente. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por Venceslau. Quando comecei até a fazer faculdade, eu não me imaginava aqui de novo, mas me imaginava já na região. Eu sempre, por mais que eu tenha saído muito cedo de casa, eu sempre fui muito apegada à minha família. Então, cada vez que eu vinha passar um fim de semana em casa, o meu retorno a Curitiba, a São Paulo, era sofrer, sabe? Aquele choro na rodoviária, aquela coisa. E cada vez que eu voltava para Curitiba, eu sonhava no dia que eu ia conseguir voltar para cá e ficar perto da minha família. Quando eu estava no fim da residência, também mais uma fase decisiva, né? Porque se eu decidisse montar meu consultório em Curitiba, com gestante, tudo seria cada vez mais difícil vir para cá. Então, naquele momento, eu falei: bom, é agora. Ou eu volto agora para casa, ou eu não vou conseguir voltar mais. E daí eu conversei com o João naquela época. Eu falei: João, tô pensando em voltar e tudo. Daí o João falou: Natália, ele é bem tranquilo, assim, vê o que você acha, se você acha que tem que voltar, volta. Ele não conseguiria voltar naquele momento, ele já tinha acabado de se formar e estava trabalhando bastante lá. Daí eu conversei com a administradora aqui da Santa Casa, falei que eu estava pensando em voltar, ela abriu as portas, né, para mim, para eu começar a fazer plantão. Daí eu falei: bom, é a oportunidade, vou voltar para casa. Daí voltei assim, e decidi em novembro que voltaria aqui para Venceslau, e em dezembro estava fazendo a mudança. Em 30 dias estava vindo para cá. A princípio, pensando nisso, assim, não foi nem meu lado profissional que me fez voltar, mas foi meu lado pessoal, assim, de estar perto dos meus pais de novo, de viver aquilo que eu tinha vontade aqui no interior, tudo de novo. Daí veio esse lado profissional depois, né? Então eu comecei a fazer plantão. Primeiro a gente assusta um pouco, porque quando você sai de um grande centro, que tem estrutura para Verdade. tudo, e volta para cá, eu tive que me adaptar, né, para muita coisa, assim. Mas daí depois eu consegui ver, porque assim, as coisas do interior, elas maximizam muito, né? Então as coisas positivas também acontecem de forma muito rápida. Me assustava o lado negativo, porque qualquer profissional tende a estar sujeito a algum tipo de erro. E isso me deixava muito ansiosa, muito insegura. Mas daí eu falei: não, vamos encarar. Então aqui eu vi que as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, assim, não tem nem 2 anos que eu tô em Venceslau, tem 1 ano e meio. E eu acho que as coisas já se encaminharam de uma forma que eu, como sou muito acelerada, parece que é devagar. Mas quando a gente para pensar, foi tudo muito rápido. Assim, em 1 ano e meio eu já fiz plantão, já montei meu consultório, já tenho bastante pacientes, já consegui me fixar aqui. E é bem isso, assim, eu vim para agregar, eu vim para não mudar o que estava sendo feito, eu vim para juntar a experiência com essa inovação, com essa coisa nova que eu posso trazer, né? E exatamente tentando fazer isso que a gente conversou, assim, não era meu intuito inicial, mas essa humanização, esse acesso a outras pessoas e tudo, foi uma coisa que acabou vindo comigo, né, nesse 1 ano e meio. Então, eu acho que eu vim para agregar essa modernidade aí. Interessante. Você falou uma palavra que é uma palavra que a gente está identificando no mundo atual, velocidade. Se no passado a gente saía, a mentalidade era assim: olha, você vai sair da faculdade, olha, leva tempo, hein? Olha, agora você tem que construir a tua carreira. Quantas vezes você ouviu isso na faculdade? Quantas vezes a gente ouviu isso, né? Olha, você tem que construir. E aí gosta de falar assim, né? As pessoas dizem: ah, você tem que construir teu nome, você tem que fazer teu nome. É um pouquinho da ideia de que a gente ouvia, né?
Ok, É. isso não deixou de acontecer e tá certo. Mas a gente está vivendo um mundo da velocidade. Nunca se falou em agilidade, gestão ágil. As coisas mudam de forma muito rápida, né? E com o advento da tecnologia, da internet, isso mais ainda, né? E aí você falou de uma velocidade, isso começou a acontecer com velocidade. E realmente é isso. Hoje as coisas acontecem com muita velocidade. É claro que você precisa participar desse processo colocando energia, colocando foco, tendo muito claro que você quer trabalhar todos os dias para isso. Não é também ficar em casa sentado e achar que as coisas vão acontecer, né, Natália? É você falar, não, é isso que eu quero, vou me empenhar, vou trabalhar, isso vai acontecer. E como que você está se sentindo neste momento em relação a Venceslau, depois desse tempo que você voltou? Como está sendo as suas expectativas? O que você está desenvolvendo de trabalho? Conta pra gente aí. É. Claro que tudo tem seus pontos positivos e negativos, mas eu vejo que minha volta para Venceslau tem muito mais ponto positivo, assim. Eu estou Legal. muito satisfeita em estar aqui. É uma realização pessoal muito grande conseguir trabalhar aqui de novo. Imagina, conseguir agregar o que eu amo fazer, o meu trabalho, a estar perto da minha família. Isso é muito gratificante. Eu ainda tenho muitos planos, né, para cá, em melhorar muitas coisas. Então, agora que eu vou começar minha pós em ultrassom, então tem muita coisa que eu ainda quero trazer para Venceslau. Então, eu acho que eu não tô nem na metade do caminho que eu quero trilhar, assim. Mas eu acho que eu estou no caminho. Já é um começo. Legal. Você falou do doutor João, né? Olha, ele é um dos meus convidados aí, só preciso acertar a agenda desse homem. Nossa, E é o João. legal que interessante essa história também com o João, né? Porque, olha, gente, dois venceslau-enses que vão embora, de repente, estudar, É. e aí começam a namorar, enfim, e aí se tornam um casal e voltam para a cidade os dois. Legal isso, né? Como que é essa Eu história? acho que o João, assim, não sei se ele tinha essa intenção de voltar também. Eu acabei puxando o João para cá. Mas ele também é uma pessoa, eu acho que se realizou aqui no interior. E eu acho que ele conseguiu encontrar o caminho dele aqui também. Legal. E conta pra gente a história de empreender, né? A história da NJ. Por que, de onde partiu essa ideia de trazer essa loja e qual é o objetivo e propósito dela, já que ela, pelo que eu compreendo, vocês querem ofertar produtos que fazem bem para a saúde, né? Enfim, saudáveis. É isso? Conta um pouco pra gente desse propósito da loja. Quando eu e o João voltamos para cá, nós começamos a estudar sobre investimentos. Porque a gente vê que na realidade médica, assim, se trabalha muito, ganha-se dinheiro e não sabe investir. A gente não sabe trabalhar com o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então a gente começou a estudar investimento mesmo, a fazer curso, a ler livros e tudo mais. Então a gente já queria, desde esse momento, ter uma coisa à parte da medicina, assim, um investimento, empreender alguma coisa. Daí, o ano passado, quando fomos no casamento de uma amiga minha, a gente foi nessa loja, conhecemos uma loja de produtos naturais que a gente amou. E a gente já queria alguma coisa nessa linha, porque tem tudo a ver com o estilo de vida que a gente leva, tem tudo a ver com a área que o João escolheu, que é a nutrologia. Então, a gente viu que isso era uma falha aqui em Venceslau, né? A gente não tinha uma loja assim. A gente até vê que tem alguns produtos a granel em uma loja, suplementos em outra, mas uma loja mais completa, que tivesse tudo assim, né? Diversificar bastante, a gente sentia falta. Quando vimos essa loja em outra cidade, foi assim, João, vamos trazer uma loja assim para Venceslau. Foi bem rápido. Daí, como sempre, o João me apoia nas decisões e daí o João falou, não, vamos. A gente chegou aqui e já começou a ir atrás de fornecedor, já viu como que seria esse investimento inicial, já começamos a ir atrás de um lugar. E as coisas aconteceram também muito rápido, assim. Em 30 dias que a gente tinha decidido abrir a loja estava completamente formada. Só faltavam os ajustes finais. Em 60 dias foi a inauguração da loja. Então, eu acho que ela surgiu dessa nossa vontade de empreender mesmo, de ter alguma coisa fora da medicina e da necessidade de Venceslau de algo do tipo. Assim, eu vejo até o João até na hora de prescrever algumas coisas para os pacientes dele, ele via que
é difícil você prescrever e ver que o paciente não vai ter acesso, né? Você tem que prescrever alguma coisa que seja acessível. Então, ele tinha dificuldade para manipular isso. E daí a gente falou, não, vamos montar essa loja, então, que a gente sente falta até para o nosso consumo. E daí montamos a loja. Que interessante, unindo aí já o conhecimento de vocês, a experiência de quem morou fora, trazendo para a cidade, agregando valor para o município, agregando valor para as pessoas, entregando um diferencial e novamente, de forma ágil. Então, eu Ágil. percebo que essa é a marca hoje dos profissionais que estão performando, que estão se destacando. É a agilidade de pensar, e levar isso para materializar isso, fazer isso acontecer de uma maneira muito rápida. Eu falo que o acelerador e o freio de mão das ações das pessoas estão na mão dela. Ela que vai dar a velocidade, né? É. Aquilo que de fato ela quer fazer da vida dela. E é muito legal. Então, é uma história que está sendo construída, já de muita relevância para a gente que está perto, que está próximo, de ver isso acontecer, e é muito legal. O que você... E quanto tempo tem a loja e como que está sendo a recepção aí da comunidade, vamos dizer assim, em relação à loja? A loja tem 6 meses, agora acabou de fazer 6 meses. Nós demos um pouquinho de azar, né? Porque a gente abriu no finalzinho de janeiro, a loja ficou aberta em fevereiro e em março já começou a pandemia. Mas a aceitação hoje está sendo melhor do que eu imaginava. Porque esses produtos saudáveis, infelizmente, ainda são mais caros, né? Legal. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, são produtos mais caros. Então, eu tinha um pouquinho de medo, assim, em trazer isso para Venceslau, mas a aceitação está sendo muito boa. E eu realmente acho que procurar saúde é investir em saúde, né? Então, eu acho que nisso a loja ajuda bastante muitos clientes. Ah, muito bom, joia. E como está sendo a tua experiência de empreender? Agora você como empreendedora, como que está sendo a tua experiência? Além de ser médica, né, de atuar no consultório, estar na Santa Casa, também empreender. Como está sendo essa experiência? O que você está aprendendo nesse processo aí? Olha, tá sendo muito legal. O começo foi um pouco mais difícil, né? Porque até a gente conseguir organizar todos os fornecedores, decidir preços e tudo mais, esse começo sugou bastante a gente. Agora, fica tudo mais fácil, né? Então, o mais importante é a gente estar sempre ligado nas novidades desse mundo saudável. Graças a Deus, a gente achou uma funcionária que é nosso braço direito, assim, que é uma pessoa de extrema confiança e que ajuda muito a gente. Então, facilita essa caminhada, né, nesse empreendedorismo. E está sendo muito legal, assim, eu gosto muito da loja e eu também sou muito realizada, assim, em conseguir montar uma coisa aqui em Venceslau e de agregar, de fazer dar certo. Então, não é fácil, demanda tempo, demanda cuidado, né? É mais uma preocupação que a gente tem que ter durante o dia, mas eu acho que está sendo bem positivo. Legal, joia. Voltando um pouquinho agora à tua atuação como médica. Qual é a tua realização? Qual é o momento de realização para você? Já que você, olha que interessante, eu estava pensando um pouquinho antes de começar a live, você é instrumento para uma vida vir para o mundo. Como que deve ser essa experiência? Eu lembro, né? Tenho 2 filhas, Marina e a Giovanni, foi para mim um dia marcante na minha história, assim, sabe? Aquele dia de manhã que a Márcia foi para Santa Casa, né? E ali, daqui a pouco, alguns minutinhos, a gente contempla, né? Aquele fruto, enfim. É uma emoção, para mim foi uma emoção fantástica. É um dia que eu não esqueço da minha história, né? Não esqueço de quem estava participando daquela cena, né, dos médicos, enfim, aquele cenário fica gravado na memória, né? Como que é para você? Porque você é instrumento, né? Você é instrumento para que vidas... Primeiro que eu fiquei pensando, olha que coisa interessante no propósito profissional dela, né? Ela acompanha uma história durante meses. Ela se conecta com uma história, conhece essa pessoa, acompanha essa pessoa e depois é instrumento para que aquele filho, né,
fruto venha para o mundo, enfim, como que é a tua experiência nesse sentido? O que você tem, é, é, qual tem sido o teu sentimento, enfim, a tua experiência em relação a isso que eu estou falando? Realmente é uma realização, assim, acompanhar uma gestação desde o começo, desde a descoberta, é acompanhar os ultrassons, né? Então, cada ultrassom que a gente quer ver uma medida nova, uma coisa nova, a paciente chegar, tirar todas as dúvidas, né? Então, todos aqueles desconfortos durante a gestação, e daí chegar no momento, assim, de ver o rostinho do bebê, é muito emocionante. Não tem, assim, não tem nenhum parto até hoje que eu não tenha me emocionado e que eu não tenha a hora que o bebê nasce, a hora que o bebê chora, assim, de agradecer, assim, por fazer parte daquele momento e ver, assim, a gratidão no olhar da paciente quando o bebê nasce, sabe? Aquele olhar de gratidão, de felicidade, isso é impagável. Então, eu acho que eu tenho muita sorte mesmo de ter escolhido a ginecologia obstetrícia. Olha que interessante. Eu queria dizer assim que eu tenho estudado o Dr. Viktor Frankl, foi um psiquiatra, ele escreveu um livro que para mim tem sido profundo, que é esse livro aqui, gente, quem está assistindo. Dr. Viktor, ele escreveu uma biografia que na verdade foi a experiência dele do campo de concentração. Na dor, no caos, ele inaugurou uma linha da psicologia hoje que cresce no mundo. Ele vai falar, Natália, assim, ouvindo você, ele vai falar justamente que a causa do adoecimento humano está justamente na incapacidade de encontrar um sentido, um propósito, né? Um senso de responsabilidade para a tua existência. Olha que interessante. A gente está falando aqui de o Café com Propósito, esse espaço onde o profissional vem contar um pouco da tua história, a tua jornada, a tua escolha e como que ele está vivendo esse propósito. A gente está falando do teu propósito profissional aqui. E o Dr. Viktor Frankl vai dizer que justamente está aí o adoecimento, e eu vejo isso também, né, muitas vezes no consultório. Encontrar a proposta naquilo que está fazendo, né? Encontrar sentido naquilo que está fazendo, né? Eu vejo, Natália, que isso é justamente uma grande riqueza. Você trabalhar em algo que você acorda e fala, olha, e aqui a gente está falando que não é ausência de sacrifício, de dificuldade, de dor. Eu fico pensando também que nessa mesma jornada que você faz com uma pessoa, você também já deve ter vivido uma dor, Com você certeza. deve viver esse misto, né? A todo momento entre prazer, alegria, deu certo, mas também do outro lado a dor, a dificuldade. Como que é isso para você? Porque você fica entre esses dois, é, essas duas experiências, É. pensando bem, não é? Como que você lida com isso aí no dia a dia? E não é nem só viver, é viver e confortar a paciente que está Ah, vivendo o negativo, né? Não, não é muito fácil. Eu acho que para eu conseguir viver esses extremos, a terapia é uma coisa que me ajuda muito, né? E daí eu focar no meu propósito maior, né? Então, entender que toda profissão a gente está sujeito a isso, a eventos desfavoráveis. E isso não quer dizer, não diz se você é um bom ou um mau profissional, né? E quanto maior o volume, quanto mais pacientes que você atender, maior o número de pacientes que, infelizmente, vão ter um evento desfavorável. Porque isso, querendo ou não, acho que qualquer área, isso é estatística, né? A gente nunca vai chegar a 100%. Então, não é fácil. Um evento desfavorável na obstetrícia é um desastre. Não é uma coisa simples. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, é uma coisa muito difícil. Mas isso que a gente tem que pensar, que isso pode acontecer, infelizmente, a gente tem que se preparar para isso e tem que sempre entender que nosso propósito, nosso trabalho é maior. como que é para você lidar com isso? Já que que você precisa fazer mentalmente, vamos dizer assim, para lidar? Porque você tá dentro de um trabalho em que você precisa lidar com o sofrimento humano também, né? Com dor, com perdas, enfim. O que a Natália faz para lidar com isso na prática? Ó, é uma grande dificuldade que eu tenho isso, né? Então,
Primeira coisa é me colocar no lugar do outro, né? Então, sempre eu me coloco no lugar da paciente que está passando por aquele momento e tudo. Então, eu tento minimizar a minha dor, né? Maximizando a dor da paciente, pensando que ela é o foco e não eu. E depois, a segunda coisa, eu faço isso, assim, quando acontece alguma coisa errada dentro do meu trabalho, eu penso no todo, né? E não naquele fato específico. Então, todo o propósito que eu tenho com todas as outras pacientes, eu não posso desanimar e não posso estragar, por exemplo, um evento que não foi como planejado, estragar todos os meus outros atendimentos, todos os meus outros acompanhamentos. Então, o que eu tento fazer é manter o foco nesses momentos e me sensibilizar e me colocar no lugar da paciente também. Joia. E o que que energiza a doutora Natália? O que, além de trabalho, ela gosta de fazer, que gera um prazer, uma satisfação, de repente, assim, abastece a energia dela? Como que é fora trabalho, como que você conduz aí esses momentos para recarregar a bateria? Eu sou bem caseira, assim. Então, tá em casa, tá com os meus cachorros, já é uma coisa que me recarrega bastante. Eu gosto muito de academia, gosto mesmo de ir. Então, aquele momento, aquela horinha que eu tô lá também me recarrega. Como eu moro muito perto dos meus pais, assim, estar com os meus pais também me recarrega. Então, às vezes, eu passo um dia cansativo, né? O dia inteiro atendendo, eu pulo ali na casa do meu pai, passeando com os cachorros, dou uma conversadinha, já também dou uma recarregada. Então, esse tipo de coisa, assim, coisa simples para me recarregar. Joia, você tem dimensão do teu trabalho, que o teu trabalho tem feito, que faz na vida das pessoas? Quais feedbacks que você já recebeu, assim, que você deve ter falado, isso aqui, isso que eu ouvi, vale mais do que dinheiro, do que o pagamento que eu recebi. Como que é essa experiência para você? Eu tenho até um defeito que eu sou muito pé no chão. Então, eu tendo a minimizar os elogios e maximizar as críticas, né? Mas eu recebo, assim, principalmente depois de parto, né? Depois de nascimentos, independente se parto normal, cesárea e tudo, eu acho que essa gratidão é o que me traz um pouquinho a dimensão do meu trabalho. E esse dia a dia, assim, promover saúde é uma coisa muito gratificante, sabe? Você conseguir mudar a qualidade de vida de uma pessoa. E às vezes algumas coisas simples que a gente faz, uns ajustes bem simples, assim, né? Então eu acho que isso me dá um pouquinho da dimensão, mas eu sou bem pé no chão. Gente, quem conhece a Natália, quem convive com a Natália sabe que é uma jovem muito focada, muito determinada, muito forte, né? E que faz de fato acontecer. A vida dela está mostrando isso, né? A coragem que ela tem, determinação que ela tem de fazer acontecer aquilo que ela acredita. Se cobra, se exige bastante, né? Sim, muito. Quem está pertinho dela sabe, mas tudo isso com certeza porque ela quer o melhor. Como que você vê a juventude de hoje, né? Os jovens que estão chegando aí, quais as observações que você tem feito, o que você tem observado, principalmente esse jovem que está em fase de escolha profissional ou que está começando uma faculdade, como que você vê essa juventude aí chegando? As coisas estão mudando muito, né? Então eu vejo, por exemplo, minha irmã aqui na juventude. E eu vejo até que alguns anos atrás faculdade era impensável. Hoje em dia a gente tem tantas opções assim de empreender, né? De ter essa ideia diferente. Eu acho que a juventude de hoje é muito diferente. Eu vejo uma juventude mais guerreira, batalhadora mesmo. Eu não vejo. E eu acho que quem não é assim, quem não faz parte dessa juventude que está indo atrás, vai ficar muito para trás, né? Eu acho que o mundo não tem espaço para mais um também. Você não pode ser mais um, você tem que fazer a diferença, você tem que ter algum diferencial. Muito interessante a tua fala. Antes a gente tinha uma cartilha. Aí, pessoal falando aí, falando da Natália, tem muita carinho e admiração por você. E agora o Flávio. Bom dia, Flávio. Pessoal comentando aí. Antes a gente tinha uma cartilha, né? A gente, olha, você tem que estudar, terminar ensino médio, escolher curso, Exatamente. fazer esse curso e morrer, aposentar, Se possível, se enfim. tornar um funcionário público. Ou se tornar um funcionário público, ou é concurso público, ou, enfim, É, ser funcionário de uma empresa, ou se formar numa área e ser
profissional, olha, era e não estava errado. A gente não está falando que estava errado. É apenas um processo de mudança cultural, de mundo, de transformação. E hoje a gente vive um tempo, realmente, faz muito sentido o que você está falando, que não necessariamente precisa uma faculdade. Hoje tem jovens aí empreendendo, ganhando muito bem, crescendo, se desenvolvendo, é claro, a gente vai voltar a falar, isso não é mágica. Isso Não é mágico. é você escolher fazer algo e você se gastar, eu falo que é se consumir, ou seja, colocar a tua vida naquilo e crescer, né? E é justamente isso. Então a gente tem uma juventude chegando, essa juventude é dentro da internet, né, que muitas vezes não tem uma formação universitária, mas que está desenvolvendo um produto, um serviço, que está entregando, né? A gente vê aí tantas profissões que estão chegando novas, né? A rede Eu social acredito que... traz muito isso. Hã? A rede social traz muito isso, né? Exatamente, exatamente. E como você vê isso na medicina, ou com essa geração de novos médicos chegando? Eu tenho acompanhado aí alguns profissionais e tem sido muito interessante esse movimento, né? Muitos profissionais dentro, se posicionaram dentro da rede social, estão lá dentro e trabalhando. Como que você tem observado seus colegas, né, de profissão? Tem alguém que você tem como referência que você segue? Como que é isso para você? Eu sou a juventude, né, da medicina. Me acho novíssima, né? Ah, sim. Então, Os colegas jovens estão chegando. mas hoje eu ainda vejo dentro da medicina uma necessidade de especialização, exatamente porque tem tantos médicos se formando, daqui a pouco não vai ter pronto-socorro e pronto atendimento para tanto médico trabalhar, né? Então eu acho que na medicina ainda existe uma necessidade muito grande de especialização. Eu acho que os médicos hoje também estão encarando a rede social como um meio de trabalho também, um meio de informação. Eu acho que a medicina está mudando muito, muito. Eu acho que está descaracterizando a medicina antiga de médico, aquela figura intocável. Isso não existe mais, né? Mas vamos ver como Interessante serão os isso. próximos anos. Interessante isso. Eu queria citar aqui um trecho de um livro. Já a gente está concluindo a nossa live aqui, chegando ao final. O trecho diz assim, no livro Milagre da Manhã: quem você está se tornando é muito mais importante do que você está fazendo. Quem você está se tornando é muito mais importante do que você está fazendo. Quantas vezes a gente focou em fazer as coisas, mas isso que a gente estava fazendo não estava nos transformando, não estava nos mudando, não estava nos evoluindo. E aí a frase ainda vai dizer assim, o que você está fazendo é o que está determinando em quem você está se tornando. Por que eu separei essa frase? Eu quero citar aqui nessa live. Porque, gente, nós precisamos, dentro do processo de ser profissional, de atuar na nossa área, nós precisamos crescer com aquilo que a gente está fazendo. Isso precisa transformar a gente. A gente precisa evoluir como pessoa nesse processo, né? E aí entra uma parte hoje, que eu tenho falado bastante, Natália, que é o processo educacional. O quanto eu preciso estudar e crescer diariamente com aquilo que eu estou fazendo, né? Como que você vê essa frase? Quem você está se tornando é muito mais importante do que do que aquilo que você está fazendo. Assim, o que você está fazendo é o que está determinando quem você está se tornando. Como que você vê isso no dia a dia da Natália, como profissional? Eu acho que eu tô nesses 2 últimos anos, mais do que antes, até em processo de transformação, de reconstrução, né? O meu propósito mudou pouco nesse tempo, se moldou um pouco. Mas o meu caminho, a minha percepção a respeito do meu trabalho, a minha percepção a respeito das pessoas, é, isso está se moldando bastante, assim, os meus valores, sabe? Eu acho que isso, eu estou fortalecendo esse tipo de coisa para eu realmente conseguir chegar no propósito maior.
Muito interessante. Então, gente, é uma parte que a gente precisa começar a pensar como profissional, né? O quanto esse trabalho está me transformando, o quanto isso que eu estou fazendo está mudando a minha vida. Não é só concentrar na tarefa de entregar alguma coisa para alguém, mas o quanto eu estou me mudando, o quanto eu estou me transformando, o quanto isso que eu estou fazendo aqui, isso de alguma maneira está impactando na mudança e na evolução de quem eu estou sendo nesse processo. Então, assim, o que eu estou fazendo está transformando quem eu estou me tornando nesse processo. Enfim, é uma troca muito interessante, É. né? E que a gente precisa começar a ficar atento, né? Como profissionais. Natália, foi muito gratificante te ter aqui nesse tempo. Eu queria dizer para você que eu admiro a tua história, admiro o teu trabalho. Venceslau, nós somos privilegiados porque você retornou para a tua cidade, uma bagagem fantástica como profissional e nós só temos a ganhar com você aqui em nossa cidade, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente precisa ir na cidade A, B, C, D para ter um profissional. E hoje nós temos uma profissional de muita capacidade, né, aqui na nossa cidade, desenvolvendo esse trabalho com um consultório lindo aí, né? A Mariana tá aí, ó. A Mari tá aí. A A loja Mariana fruto participou do da nosso Café Mari. com Coach aqui. A Mariana, eu vi que a Mariana que colocou lá os traços, né? A mãozinha dela lá e ficou lindo o consultório. Parabéns. Estou muito feliz por você participar deste momento com a gente. Tenho certeza que essa live aí, quem assistir, vai inspirar muitas pessoas, principalmente esses jovens que estão chegando aí. Quero dizer para você que muito sucesso, né, na tua jornada. Você já é essa pessoa, né? Você não está na expectativa, na espera que algo aconteça. A tua vida já está acontecendo. Você já é uma realidade, né? A tua vida e quem aproxima de você sente a intensidade que você vive. Não tem como sair da tua presença sem sentir essa energia que você sempre passa, essa intensidade a qual você vive, o quanto a vida está muito presente em você, né? Então, obrigado por você poder compartilhar esse momento com a gente e que você possa crescer cada dia mais aí como pessoa e como profissional, tá bom? Nossa, eu fiquei até emocionada com as palavras. Eu que estou realmente muito grata de fazer parte disso, assim, eu vi que você escolheu pessoas que eu realmente admiro e é uma honra fazer parte desse time. O teu trabalho também é um trabalho que está ajudando muito, assim, a minha vida, na minha reconstrução, no meu autoconhecimento, a me guiar nesse meu propósito maior, que não é fácil, né? Esse caminho, a gente não é um caminho reto, né? São várias curvas e a gente tem que aprender a dançar conforme essa música toda aí vai mudando até chegar lá. Então, eu admiro muito o teu trabalho, você está me fortalecendo e me ajudando muito, e me ajudando a me encontrar e me tornar essa pessoa forte, assim, que eu sou hoje também. Ah, obrigado. Gente, muito obrigado a todos vocês que colocaram uma mensagem aí. A gente não conseguiu acompanhar muito, né? A gente estava aqui na conversa. Esse café com propósito vai continuar. Na próxima semana eu tenho mais convidados, tá? Aí o João apareceu agora aí. João, você precisa vir aqui no Café com Propósito também, hein? E, gente, compartilhe essa live com seus amigos, com a sua família. Indique aí essa história que é inspiradora. E muito obrigado por vocês participarem com a gente e até a próxima live, tá bom? Tchau, Tchau, beijo. tchau, doutora Obrigada. Natália. Eu falo Natália porque a gente tem uma certa proximidade, É, mas é Natália. doutora Natália, né? Tchau, gente. Tudo de bom para Tchau, bom vocês dia. aí. Até.